Oi, gente, aqui é a Rê do Palácio Radioativos, esse é mais um vídeo de Veda e nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre reparação do Ian McEwan. Eu não sei ainda se eu me sinto preparada e apta a falar com vocês sobre esse livro, porque, assim, eu já tentei, sei lá, escrever, eu já tentei fazer roteiro, eu já tentei memorizar na minha cabeça o que eu vou falar sobre esse livro, mas, assim, toda vez eu tenho a impressão de que eu tô esquecendo alguma coisa, toda vez eu tenho a impressão de que eu não tô expressando realmente o que eu deveria estar expressando, mas eu vou tentar fazer esse vídeo render o que eu realmente senti lendo esse livro aqui. E Reparação vai contar a história de uma família, né, de um núcleo familiar, que conta também ali com a empregada da família, a governanta da família e o filho dela, que é o Robbie. A princípio, nós somos apresentados a essa família, a esse núcleo familiar, através da perspectiva, do ponto de vista de um protagonista que ele é onipresente e onisciente, e é ele que vai apresentar pra gente todas as personagens desse enredo maravilhoso. A primeira personagem que é apresentada pra gente é a Bryony, uma garotinha ali, uma pré-adolescente de 13 anos que tá saindo da fase da infância e entrando na fase da adolescência e que tá começando a enxergar a vida com um olhar um tanto quanto diferente, ela tá começando a ver as coisas de uma forma diferente. A Bryony sonha em ser uma grande escritora, ela desde criança já escreve pros familiares dela, ela escreve suas histórias com princesas e com finais felizes, e ela lê pros familiares dela o que ela tem escrito, e isso acontece na vida dela desde que ela é bem pequena. Então, desde pequena, a escrita está presente na vida dela e ela sempre colocou isso bastante em prática. E logo no começo do livro a gente é apresentado essa criança que tem uma mente completamente fértil e que tem um desejo muito intenso de ser uma escritora algum dia, de ser uma boa escritora, de colocar pra fora tudo aquilo que a imaginação fértil dela tem produzido na cabeça dela. E uma dessas novas histórias dela, ela tá passando por uma peça que ela quer apresentar pro irmão dela, que tá chegando de viagem junto com um amigo. Então ela tá organizando ali a apresentação dessa história que ela mesma escreveu com seus primos que vieram do norte. Então nós também vamos conhecer ali esses três personagens, que é a prima dela, que chama Lola, e os irmãos gêmeos dela. Então ela tá organizando essa peça com esses três primos e ela quer que tudo saia perfeito, só que nem tudo sai como ela imagina. E somado ao fato de ela estar desanimada, que a coisa tá saindo do controle dela, de que não tá sendo feito da maneira como ela imaginava, ela também se depara com uma cena um tanto estranha entre a irmã mais velha dela, a Cecília, e o Robbie, que é o filho da governanta, na fonte da casa dele. Então ela vê essa cena super suspeita entre a irmã dela e o Robbie, ela não entende o que tá acontecendo, mas na mente dela, ela já começa a criar ocasiões para aquela cena ter ocorrido. E ao longo desse dia, ela também vai tendo ali umas outras impressões acerca do Robbie, que vão construir na mente dela uma pessoa que o Robbie realmente não é. Então são várias cenas em que ela não sabe o que tá acontecendo, mas que a imaginação dela tenta explicar pra ela o que tá acontecendo. Tudo isso com relação ao Robbie e a irmã dela, mas principalmente com relação ao Robbie, que vai fazer com que ela cometa um crime mais tarde naquela noite. E quando ela comete esse crime de acusar o Robbie de uma coisa que ele não fez, ele vai preso e depois disso ele acaba servindo na guerra, que aqui no caso o livro começa, né, a história se inicia no ano de 1935 e vai se dando ali ao longo dos anos em que a guerra estoura, em que a guerra tem continuação e o fim dela. E durante todo o livro, depois dessa primeira parte, que, gente, pasmem, mas metade do livro é só a primeira parte, que é o primeiro dia, que é o único dia em que todas as circunstâncias foram dadas para que a Bryony cometesse o crime que ela cometeu e para que o Robbie tivesse o destino que ele teve. Então, em todo esse primeiro dia são narrados pra gente as situações com pontos de vista de mais de um protagonista, de mais de um personagem. Então nesse um dia a gente conta com o ponto de vista do Robbie, da Bryony, da Cecília, de várias pessoas ali que vão construindo melhor pra gente os acontecimentos desse dia, para que tudo fique bastante claro e para que a gente também vá entendendo o que tá acontecendo e o erro que a Bryony fez ali, né, do ímpeto que ela teve de acusar o Robbie. E já na segunda e terceira parte do livro a gente vai ver ali como que tá sendo a vida do Robbie servindo na guerra, e da Bryony tentando se redimir do erro que ela cometeu e os reflexos que esse erro teve tanto na vida dela, quanto na vida da irmã dela, quanto na vida do Robbie, quanto na vida de todas as pessoas da família dela. É um livro, assim, que não tem como tentar descrever, a não ser que falar pra vocês pegarem pra ler. Sinceramente, eu não consigo expressar, assim, as impressões que eu tive ao longo desse livro, eu não consigo expressar os sentimentos e as emoções que me assolaram enquanto eu li esse livro.
Mas é um livro que vale muito a pena ser lido, gente. É um livro que, assim, você não pode morrer sem antes ter lido esse livro aqui, porque ele é sensacional. Eu acho que, assim, uma das coisas que mais me surpreenderam nesse livro, que mais me deixaram fã realmente do autor, foi a descrição dele e a construção dele, da Bryony, da pessoa que a personagem é e de como essa aspiração à autora está tão dentro dela e, assim, sentimentos e pensamentos e situações que aconteceram com a Bryony, que é uma pessoa que nasceu já querendo ser autora, querendo ser escritora e que ela pratica isso a vida inteira e são coisas, assim, que somente um autor, um bom autor, um incrível autor conseguiria transpassar pra alguém e colocar aqueles sentimentos em uma outra pessoa, no caso numa personagem, numa criação sua. Então eu acho que só um autor realmente muito bom, realmente muito incrível, conseguiria criar um outro autor tão incrível quanto ele, se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu vou confessar pra vocês que a história do livro não são, assim, mil maravilhas, não é amorzinho pra todo lado, é lógico que tá tudo aqui baseado em uma história de amor entre dois personagens que são separados por forças do destino depois de uma falsa acusação. Mas, assim, é um livro que se você vai pegar esse livro esperando ver cenas de amor e cenas enfim, cenas de declarações, não pega, porque não é isso. É sim baseado em um romance, mas o livro todo, a base do livro, os pilares do livro, não é realmente unicamente o romance. Então você não pode pegar esse livro imaginando que você vai ver cenas de romance incríveis. E você deve esperar, sim, a encontrar bastante tragédia, porque como eu já falei aqui pra vocês na sinopse desse livro, né, como eu, no que eu contei pra vocês desse livro, vocês já imaginam aí que já começa com uma tragédia, que é essa acusação, e que essa tragédia vai se desenrolando depois ao longo da história, porque ela realmente reflete em muitos anos da vida dessas personagens. Gente, é um livro incrível, maravilhoso, só preciso dizer pra vocês que leiam e que depois assistam ao filme, porque tem uma adaptação desse livro que ficou tão incrível quanto, porque foi muito, muito, muito fiel. Eu achei muito semelhante, achei perfeito, eu não mudaria nada naquele filme, porque eu achei ele realmente muito semelhante ao livro, muito fiel ao livro, e esse filme, né, depois que eu assisti a esse filme, ele me trouxe, assim, a nova obsessão da minha vida, que é o James McAvoy. Mas enfim, leiam esse livro e depois assistam esse filme, e pelo amor de Jesus Cristo, venham conversar comigo sobre o que vocês acharam desse livro maravilhoso, porque, sério, eu terminei ele querendo conversar com pessoas sobre ele, e não tinha ninguém. Tipo, não tinha ninguém perto de mim, assim, que eu pudesse conversar, que já tivesse lido. E, assim, a pior coisa da vida é você terminar um livro e não ter com quem conversar. Então, se você terminar esse livro e você se sentir do jeito que eu me senti, vem aqui conversar comigo, porque a gente bate um papo. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Essa era a resenha do livro maravilhoso que eu li. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que esse livro me causou. Eu espero que eu tenha te convencido, que você consiga... Você tem essa vontade agora de ler esse livro, que você já esteja procurando links aí pra comprar esse livro, que, por sinal, eu vou deixar aqui embaixo links pra compra. Se você tiver interesse, se você realmente gostou e se sentiu atraído por ler esse livro, aqui embaixo vão estar os links pra compra deles. E eu digo assim pra vocês, gente, vale 100% a pena. Eu não queria comprar ele porque eu achava ele caro, eu li ele da biblioteca, mas é um livro que, assim, eu preciso ter na minha estante, porque... é fato que eu vou querer reler daqui a algum tempo, então eu vou já, sei lá, já vou dar meu jeito de comprar esse livro pra ter ele na minha estante. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele joinha aqui, que me ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal e deixem aqui nos comentários tudo o que vocês acharam a respeito da resenha, a respeito do livro, a respeito do vídeo, sobre o que vocês querem ver, qualquer coisa. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.